Sou a professora Rosemary Ferreira Santana, sou coordenadora do mestrado profissional, professora da Escola de Enfermagem, sou pesquisadora do CNPq e líder do grupo de pesquisa em processo de enfermagem, e minha área é geronto, enfermagem gerontológica. São as minhas duas áreas. Bom, sempre quando a gente está se propondo a fazer uma seleção, a gente tem que ter expectativas de metas a serem atingidas no futuro, né? Então, a gente tem esse caminho. Por que eu vou escolher esse mestrado? Por que eu vou escolher essa seleção e como eu vou atuar? Então, a primeira coisa que vocês precisam pensar é o seguinte, se eu começo o mestrado, isso é uma coisa importante ser falada, se eu faço mestrado sem conhecer o orientador, sem ser aquela linha, só entrei porque aquele mestrado é importante, eu faço com qualquer um e em qualquer linha. Você provavelmente vai ter sofrimento lá na frente. Porque ele não vai ser aplicado. Então, você precisa saber o que você quer atingir e esse mestrado vai proporcionar o quê? Então, procurem atingir a linha e o orientador que você acredita que seja o mais adequado à forma de trabalho que você deseja trabalhar. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu escolho um mestrado profissional ou um acadêmico? O que é um mestrado profissional? O mestrado profissional está nesta portaria, número 60 de 2019. Ela visa capacitar profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e transformadoras dos processos de trabalho, visando atender as demandas sociais, econômicas e organizacionais dos diversos setores da economia. Então, vocês já provavelmente ouviram falar da prática avançada, e aí fica... Rose, licença. O pessoal está pedindo para colocar a tela cheia, porque acho que eles não estão conseguindo acompanhar. Tá? Isso, vai me falando, então. Eu Vou te também sou falando. mãe de 2 filhos, que se vocês ouvirem qualquer grito e qualquer barulho, ele só tem 4 e 6 anos. Então, também tem essa outra função, tá? Não sei se está dando para ouvir. Tá dando, Rose? Não, tá dando para ouvir você. As crianças não, fica tranquila. Então, tá bom. Vou te avisando, vai lá. Então, vamos lá. O mestrado profissional, ele tem uma estreita relação com a prática avançada. E aí muitos perguntam assim, mas por que o Conselho está financiando um mestrado profissional? Né? Por que ele está investindo dinheiro em formar pessoas em práticas avançadas? Porque há um programa de crescimento profissional e valorização decorrente das práticas. Acho que a Rose deve ter tido alguma intercorrência com as crianças. É isso. É isso, voltou. Bom, vamos lá. Então, assim, as práticas avançadas, elas são a possibilidade que o Conselho tem de promover a autonomia profissional. Então, ele tem um pacto com a Organização Mundial de Saúde e com a OPAS de instituir no Brasil e na América Latina a difusão do formação avançada da enfermagem. E é isso que trata o mestrado profissional. Em poucas palavras, seria, por exemplo, quem pode fazer... Rose, a apresentação saiu, não está aparecendo. Não? Não.
O pai chegou aqui e agora as crianças resolveram fazer barulho. Estavam quietinhos. Foi isso que aconteceu. Essa é a nossa nova realidade, gente. É. Em tempos de Covid. Então, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Então, práticas avançadas é um acordo, então, que o Conselho tem de instituir as práticas avançadas no Brasil. No entanto, isso precisa de uma organização política. Além, e o que os profissionais entendam o que é essa prática avançada. Então, esse tem sido todo o trabalho do mestrado profissional. Um segundo objetivo é transferir o conhecimento para a sociedade de forma a atender às demandas sociais e econômicas. Ou seja, eu tenho um doutorado que produziu uma bela escala, mas se eu não tenho essa escala, se eu não tenho consumo dessa escala pela prática, esse é uma ciência que não tem efetividade na prática. Então, é por isso que o mestrado profissional, ela não vai desenvolver somente a escala, ela desenvolve e aplica, ou ela aplica e valida a escala produzida pelo programa acadêmico. O mestrado profissional contribui para a agregação de conhecimentos de forma a impulsionar o aumento da produtividade em empresas e organizações públicas e privadas. 4. Gente, de novo. Saiu de novo? Não. Ok. Atentar aos processos e procedimentos de inovação, seja em atividades industriais geradoras de produto, quanto na organização de serviços públicos ou privados. E quando se hoje tem a possibilidade, nós já nos candidatamos a ter doutorado profissional e vamos nos candidatar novamente, quando tem o doutorado profissional, que já é uma realidade, formar um doutor com perfil caracterizado pela autonomia, pela capacidade de geração e transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores para soluções inéditas de problemas de alta complexidade em seu campo de atuação. Então, um projeto de pesquisa do mestrado profissional é para atender a esses objetivos do programa acadêmico. A gente quer fortalecer a transferência de conhecimento para a prática. Então, qual projeto seria bem avaliado numa seleção? Aquele projeto que tem viabilidade de implantação de mudanças na prática. E naquele no qual o profissional sairá do programa com uma habilidade a mais. Que ele sairá do programa com uma capacidade de exercício profissional com autonomia. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma mestranda que ela queria muito, tem colegas do INCA aqui, ela queria muito estudar o telecuidado para pacientes que fizeram quimioterapia. Então, o projeto dela era testar a eficácia, se era efetivo e eficaz, não fez o custo, mas se era efetivo, acompanhar os pacientes em quimioterapia por telefone. Então, ela fez essa pesquisa e agora ela está instituindo um protocolo para que esse tipo de atendimento seja realizado mesmo depois que acabou a dissertação. Então, esse protocolo é um tipo de produto que ela testou para a prática. Já beneficiou os pacientes, é uma coisa que ela já testou na realidade dela. Por isso que nos editais de mestrado profissional se requer a comprovação que aquela pessoa está trabalhando e que o projeto será aplicado no local que ela está trabalhando. Precisa ter um acordo com a chefia de que o seu projeto será impulsionado naquele local. Entendem? Esse é um exemplo. Qual a prática avançada ela aprendeu? Ela sabia químio muito bem, mas ela não tinha a técnica em telecuidado. Ela aprendeu sobre acompanhamento por telefone. Então, ela saiu do programa não somente com a capacidade científica, mas ela saiu com uma habilidade técnica a mais em seu exercício profissional. Entendem?
Então, as propostas... Não. As dissertações, elas precisam atender às demandas da sociedade, alinhadas com os objetivos do programa. O nosso programa, ele está na área de concentração, processos do cuidar de enfermagem. Nós temos 2 linhas de pesquisa, que é o cuidado de enfermagem aos grupos humanos. Então, a gente tem pessoas que estudam criança, neonatologia, adultos e doenças crônicas, idoso, nefro e idoso. São os grupos humanos. Só não tem mulher, que é uma questão que a gente quer resolver ainda. E na linha B, a gente estuda desenvolvimento de tecnologias, gestão, e todas as questões muito voltadas para auxiliar no cuidado direto. Então, a gente tem 2 grandes áreas: processo de enfermagem para os grupos humanos e gestão, né? E aí, gestão em tecnologia e desenvolvimento de produtos e processos para isso. Então, é muito importante ler as linhas, ler os projetos dos docentes e tentar fazer uma proposta de projeto que seja alinhado com esse perfil. É isso que o mestrado procura, né? Então, por que o mestrado profissional? O mestrado profissional, ele surge da necessidade de mudanças epidemiológicas, de mudança na natureza, necessidade de cuidar de saúde, face aos novos contextos sociais, a reorientação do sistema de saúde e a mudança nos modelos de exercício profissionais de saúde. Então, essa é a conjuntura da enfermagem de prática avançada. Toda a história do mestrado profissional, ele está associado com a ECO. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram aquela série no Netflix? Se chama Virgin River. Vocês já viram? Todo mundo tem Netflix, né? Hã? Quem não tiver, não é bom da cabeça. Eu nunca vi essa série. Hã? Eu nunca vi essa série. Não! Eu Não. adoro essa série, vi ela muito rápida. Ela trata de uma enfermeira que é de prática avançada. Ela é uma nurse practitioner. Tudo que eu estou falando está relacionado a nurse practitioner. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Prática avançada é igual. Tudo que eu estou falando se relaciona a isso. NP é igual a prática avançada. Nursing. Então, tudo, para ficar mais concreto o que eu estou falando teoricamente, essa é a ideia, certo? Por que ela foi necessária, a nurse practitioner? Porque eu tenho pessoas com câncer que demoram 20 anos no sistema de saúde. Então, eu preciso de alguém para olhar essa pessoa. Eu tenho envelhecimento da população, tenho doenças crônicas e eu tenho um arsenal de conhecimento. Então, por exemplo, agora nessa pandemia, quantas informações vocês recebem por dia para aplicar? É uma doideira, não é? Então, vocês imaginam que quem trabalha na área de feridas, por exemplo, um dia é bom produto, no outro dia ele é um assassino, né? Por quê? Talvez, será que ele é bom e ele é assassino ao mesmo tempo? Não, é o tipo de estudo, você tem que saber avaliar a qualidade, se aquilo tem um perfil comercial. A capacitação desse profissional para analisar a aplicabilidade do conhecimento para o seu contexto faz parte da formação profissional. É o que a gente chama da era da enfermagem baseada em evidência. Então, todo mestrado profissional está associado à enfermagem baseada em evidência. Então, por exemplo, nós vamos falar a todo momento no curso, assim,
tá, você é de qual setor? Ah, você é do setor de nefro. Como se faz a diálise peritoneal? A diálise peritoneal precisa ter licença para fazê-la? Quem pode fazê-la? A gente sempre, quando pensa em procedimentos complexos, será que a diálise peritoneal hoje é feita no mesmo tipo de paciente que se fazia há 20 anos atrás? Ela também aumentou a complexidade. E, por isso, a necessidade de formação e licenças específicas para certo tipo de procedimento. E é isso que é a prática avançada em enfermagem. Então, o envelhecimento da população, o aumento da prevalência de doenças crônicas, o que a gente está vivendo hoje na pandemia, doenças emergentes e reemergentes, novos contextos de saúde, recursos humanos que têm os recursos humanos têm um volume de informação que nós precisamos ter estratégias de adoção de mudanças na prática, redução de custos, que é necessário, e enfoque nas melhores evidências. Isso vocês vão ouvir a todo momento. Isso aqui é o compromisso do Corém, é a evolução do ensino de enfermagem e a alteração legislativa do exercício profissional de enfermagem, transformando as competências e as funções do enfermeiro. Então, para tudo isso, é preciso ter alguém capacitado para tomar decisões de saúde. O mestrado profissional tem que enfocar na capacitação da pessoa para tomar decisões complexas baseadas em evidências. Então, a prática avançada de enfermagem é um conceito do International Council Nurse, que é o Conselho Internacional de Enfermagem, que o enfermeiro de prática avançada é o profissional com base de conhecimento especializada que tem habilidades complexas de tomada de decisão e competências clínicas para a prática expandida. Características moldadas pelo contexto país a qual ele é credenciado. 1 grau de mestrado é recomendado para o nível inicial. Essa definição, ela é perfeita, né? O que acontece? Vocês imaginam que vocês vão fazer uma proposta de estudar a percepção do enfermeiro quanto o cuidado, a percepção do enfermeiro na gestão do cuidado em nefrologia. O que isso vai trazer de mudança para o paciente? Vocês entendem? Não é uma pesquisa aplicada, certo? Então, isso é interessante, essa pesquisa? É, mas ela não é do contexto do mestrado profissional. Por isso que é tão importante vocês pensarem. Meu objeto, ele trata de competências clínicas para uma prática expandida? Então, na natureza da EPA, que é a enfermagem de prática avançada, ela integra pesquisa, educação, prática e gerência. Ela requer um alto grau de autonomia profissional e prática independente. Também a EPA surgiu na Inglaterra, na Europa, na Oceania, pelas questões de que as enfermeiras não tomavam decisão sobre aquilo que elas interviam. Então, se ela intervém, quem tem que tomar a decisão é a própria enfermeira. A gerência de casos, clientela própria de casos, por exemplo, uma das coisas que é muito requerida será que ao final, da pontuação, por exemplo, de produtos técnicos, esse enfermeiro conseguiu montar uma empresa? Ele consegue atuar de forma autônoma com um aplicativo, com um sistema de gestão de pacientes, um home care? Isso são as saídas que a gente precisa pensar para o exercício da prática profissional de forma autônoma e de forma inovadora. Com isso se relaciona ao mestrado profissional, essas habilidades avançadas na avaliação de saúde,
Quem entra no nosso curso tem uma disciplina só de empreendedorismo e inovação em saúde. Só para vocês verem como o foco é diferenciado. Competência para decisão e raciocínio diagnóstico. Essa é a ênfase. Se você vai tomar decisão, você precisa saber fazer o processo de enfermagem. Provisão de serviço de consultoria a outros profissionais de saúde, competências clínicas avançadas reconhecidas. Nós procuramos profissionais que já tenham, por exemplo, uma das nossas alunas, ela tinha a habilidade de fazer oficina terapêutica com idoso. Isso é uma habilidade avançada, né? Ela aprendeu isso no atendimento aos idosos. Deixa eu lembrar outro exemplo. Por exemplo, uma das nossas alunas, elas trabalham com a questão dos catéteres intravenosos. E ela fez uma medida de que o catéter que ela avalia intravenoso, a medida estava errada. Ela propôs um novo cálculo de catéter. Esses são os exemplos de dissertações de mestrados do nosso programa. Vocês estão me ouvindo? Bem? Tá tudo bem até aqui? Perfeitamente. Alto e claro. Estamos sim, Rose, tá tudo bem. Pode continuar. Estamos sim ouvindo. Bom, acho que agora... Tá tudo bem, Rose. Ai, que bom. Tá sendo produtivo, pessoal? Muito, tá ótimo. Então vamos lá. Excelente. O planejamento, implementação e avaliação de programas. Por exemplo, a prática avançada, ela também requer isso que as pessoas... Geralmente, no mestrado acadêmico, no doutorado acadêmico, a gente tem um aluno de PIBIC que ele vai direto para a formação acadêmica. O profissional, a gente busca uma pessoa experiente. E quem é experiente profissionalmente, ele fala assim, olha, eu faço N coisas, mas eu não consigo comprovar que aquilo deu certo. Esse é um estudo de mestrado profissional muito interessante. Eu já faço uma técnica, que é esse exemplo que eu dei da medida. Ela sabia que a medida do catéter de PIC não estava correta e ela propôs uma nova medida, porque ela planejou, implementou a nova medida e avaliou que aquilo estava certo. Isso também pode ser para programas. Então, esse é um tipo de estudo muito interessante. E o reconhecimento com o primeiro contato com o paciente de cuidado de saúde. A EPA, ela requer, que é a enfermagem de prática avançada, ela tem basicamente dois modelos de assistenciais que são muito utilizados, que é a enfermeira primary nurse e a enfermeira gerenciadora de caso, que é a managed case. Então, assim, a enfermeira principal é um dos modelos que são utilizados nesse sistema. Então, esses aqui são um dos exemplos das enfermeiras de prática avançada no mundo, que é a nurse practitioner, a oncológica advanced. A oncologia está muito avançada nessa discussão dentro da sociedade deles, que eu esqueci agora o nome. Mas eles fizeram já 2 eventos falando da prática avançada. A que ganha mais e a que demora, por exemplo, 10 anos a formação é a enfermeira de anestesista e o enfermeiro clínico especialista é a mais popular. Então, as funções centrais do enfermeiro de prática avançada e que a formação se dá no mestrado profissional é o direito de diagnosticar, a autoridade para prescrever medicamentos, a autoridade para prescrever tratamentos, a autoridade para encaminhar pacientes a outros profissionais, a autoridade para internar pacientes em instituição hospitalar. Isso aqui está no nosso Conselho Internacional de Enfermeiros. E por isso que o Conselho financia, porque ele quer atingir isso. Legislação para conferir e proteger o título de enfermeiro de prática avançada. Ou seja, eu criaria
dentro da categoria, o enfermeiro é uma progressão de carreira. Hoje, vocês estão aí, eu tenho muito contato com os enfermeiros da prática, mas vocês também estão na prática. Nós temos um grau de insatisfação muito grande na profissão, porque não tem ascensão salarial e ascensão em carreira. E isso foi criado justamente pensando nesse propósito. Só que para ascensão de carreira também precisa ascensão salarial, não só pelo tempo, mas precisa ter ascensão pela formação e pelo tipo de trabalho que é exercido. Isso que a gente precisa entender. Por exemplo, a causa das 30 horas, eu diminuo carga horária, mas eu não aumento o salário. Isso por si só não melhoraria o aspecto profissional. Então, a legislação ou outro mecanismo específico para regular a EPAs. Isso é o reconhecimento oficial dos títulos de enfermeiro atuando na EPA. Então, qual a possibilidade da prática avançada? Maior acessibilidade aos cuidados ao grupo de risco isolados, pessoas de áreas rurais ou remotas, povos indígenas. Isso nos interessa. Essa é uma área que a enfermeira atua muito independentemente, autônoma. Organizar isso seria muito interessante. Melhores resultados de saúde com populações de alto risco, como unidades de neonatologia, cardiologia, neurocirurgia, cuidados intensivos, nefrologia, oncologia. Melhores resultados na gerência do cuidado nas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. São algumas das possibilidades. E também na gestão de indicadores de programa. Então, a formação em EPA, ela precisa ter uma preparação educacional em nível avançado. Então, ainda, nós estamos ensaiando nosso programa já, de ter disciplinas, prática avançada em cardiologia, prática avançada em gerontologia, prática avançada em nefrologia, prática avançada em neonatologia, para ensinar intervenções. Então, vocês vão ver que o nosso mestrado também tem disciplinas muito práticas. Reconhecimento formal dos programas aprovados e credenciados para o preparo educacional dos EPAs. Isso, todos os programas que receberam financiamento possuem financiamento pelo COFEM, é uma forma de reconhecimento formal. Um sistema formal, isso a gente não tem, é uma luta, é o sistema formal de licenciamento, ou seja, não adianta eu fazer um mestrado profissional e o serviço pode contratar para gerenciar uma clínica uma pessoa que tem 1 ano de formato. Isso é uma coisa que o Corém e nós precisamos garantir, que é o licenciamento, registro e certificação, o que tem de forma mais organizada em outros países. Então, quais são os objetivos da formação? Fundamentar a prática da ciência e humanidades, liderança organizacional e sistema, melhoria da qualidade da segurança, translação e integração do estudo e a prática, informática e tecnologia de cuidado e saúde, isso é inovação, nosso programa tem muito uma pegada de inovação, política de saúde para a advocacia do cuidado de saúde, isso faz parte da enfermagem de prática avançada. Colaboração interprofissional para a melhoria dos resultados de saúde do paciente e da população. Prevenção na clínica da população para a melhoria de saúde do país e prática de enfermagem em nível de mestrado. Isso aqui é como se fosse a relevância de um projeto de mestrado profissional, que nós vamos conseguir isso fazendo um trabalho de mestrado profissional. Bom, então eu falei, né, o currículo geral é competências centrais, fisiopatologia avançada, avaliação de saúde avançada, farmacologia e o foco nas áreas. Então é uma formação de prática especializada quanto ao papel e na população. Tá? Então ele tem competência, que eu já falei, de analisar criticamente a evidência científica e clínica. Ele tem que integrar o conhecimento teórico na prática. Então, ele desenvolve e testa novas abordagens de prática baseada em evidência. Então, um projeto
de mestrado profissional, ele pode ser, por exemplo, uma pesquisa de implementação de uma mudança de prática, certo? Esse pode ser uma metodologia, não tradicionalmente os dados epidemiológicos. Ou ele pode integrar uma pesquisa clássica com uma mudança de prática, tá? Ele tem uma competência na liderança, uma competência na qualidade, na investigação da prática e na tecnologia de informação. E aí cada um tem seu subitem, uma competência política. A política é, como isso tudo é muito novo, se nós não advogarmos pela questão de que os enfermeiros precisam, no hospital, nós precisamos que seja respeitadas as especialidades. Por exemplo, nos Estados Unidos, só pode ser gerente quem tem o título de doutor profissional, diretor da unidade. E gestor só quem tem o título de mestrado. Só pode fazer procedimento de alta complexidade quem tem a formação especializada naquela área. E nós ainda não temos isso no nosso país. Isso é uma luta. Bom, essa é a minha parte, né? Como se avalia a qualidade de um mestrado profissional? O que vocês precisam ficar atentos, né? Quando vocês forem escolher um programa. Os programas, eles possuem notas de 3 a 5. No nosso país, nós temos 16 mestrados profissionais são 16 mestrados profissionais e 2 doutorados profissionais na área da enfermagem. Os 2 doutorados profissionais, um está na UFSC, que é de Santa Catarina, e o Unesp Botucatu, 2 doutorados profissionais. Esses 2 são nota 5. Nós temos 4 programas nota 4, nós somos um deles, o MPEA, e os demais são nota 3. Então, vocês têm que procurar programas com nota 5 ou 4 e saber que o 3, ele pode ou não existir mais, porque na avaliação 3, ou ele sobe, ou ele continua 3, ou ele cai. Então, 3 é a última nota, ok? A cada 4 anos, a CAPES avalia se o mestrado profissional pode ou não continuar. Então, aqui está falando exatamente o que eu acabei de falar, os nomes dos mestrados que têm doutorado profissional, que é o de Santa Catarina e a Unesp. Aqui tem os nota 4 e nota 5, ó. E o da UF 2002, olha que nós somos criados, e nós passamos para a nota 4. Somos o 3º maior programa do país. Nós temos muito orgulho disso, nós somos o 3º, no entanto, fomos o 1º mestrado. Aqui no Rio temos outro que é nota 3, que é o da Unirio também. Bom, como que se chega a essas notas, né? Por que aqui é 4, aqui é 5, por que aqui é 3, foi para 4, né? Os 4. O que acontece? Nós somos avaliados pelo número de artigos que nós publicamos. Os artigos, eles recebem pontuação A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 atualmente. E cada um vale um ponto. A1 vale 100, A2 vale 85, A3 vale 60. Então, assim, tem a pontuação de cada artigo. Então, aquela nota chega se a gente consegue fazer artigos de alta qualidade. Como se faz artigos de alta qualidade? Muitas pessoas acham que é porque eu tenho uma pesquisa de alta qualidade. Eu posso ter a melhor pesquisa de alta qualidade. Se eu não tenho o melhor problema, o problema mais inovador e o impacto, a revista hoje fala assim, esse método está ótimo, mas não traz nada de novo para a realidade. Então, as revistas estão procurando, essas revistas de extratos qualificados, algo que realmente mude a prática. Que alguém vai ler e que aquilo vai ser citado. Que alguém vai ler e vai falar assim, poxa, que artigo bacana, trouxe algo de novo para mim. Se ele lê e traz a mesma coisa, provavelmente ele não vai ser aceito nessas revistas. Então, nós temos que procurar algo que modifique essa realidade da enfermagem, que é uma realidade passiva,
uma realidade sem crítica, sem tomar decisão, sem ser protagonista de mudança do sistema de saúde. Nós só trabalhamos tanto nessa pandemia, somos o técnico de enfermagem, hoje saiu o resultado no CONAS, é a população da área de saúde que mais tem casos de óbito, seguido de enfermeiros e médicos, e só se fala do tratamento, da medicação, não tem o registro de quantos são os cuidados de enfermagem, então a gente precisa também falar de todas as ações que as enfermeiras estão fazendo. O UAP fez um lindo trabalho de cuidado do ambiente que saiu, por exemplo, a Ana Paula saiu no Jornal Nacional. É isso que a gente precisa dar visibilidade às nossas ações. Também somos avaliados, aquela nota 4 e 5, e nós procuramos pessoas que tenham capacidade de entender o que é um produto técnico-tecnológico. Então, sugiro muito que leiam esse quadro de produção técnica 2019 para saber o que é um T1-100, o que é um T2-75, o que é um T3-50. Que vocês façam a proposição no projeto de vocês, qual produto vocês vão desenvolver no mestrado profissional. Então, esse é uma... Aqui está, por exemplo, o que é um T1-100? Esse aqui foi criado justamente porque tem mais proximidade ao universo de vocês. Desenvolver uma tecnologia social, por exemplo, eu trabalho com povos indígenas. Eu vou desenvolver uma forma de falar sobre cuidados com a pandemia, com os povos indígenas. Um material didático, manual e protocolos, processos e tecnologias. Por exemplo, a aluna que eu falei, que ela desenvolveu um guia de como medir a PIC. Um processo, né, uma técnica. Ativos de propriedade intelectual, software, aplicativo, empresa, organização social inovadora, produtos e processos e sigilos. Né? Nós tivemos uma aluna que ela desenvolveu um aplicativo, nós tivemos uma aluna que desenvolveu uma forma de fazer capacitações para profissionais. Então, é uma empresa. Produto de editoração já vale 75. Curso de formação profissional, 75. Outros produtos tecnológicos, taxonomia, vale 75. Taxonomia já vale 50. Uma aluna nossa, do INCA, propôs um novo diagnóstico de enfermagem para Nanda. Está em avaliação. Produto de comunicação no rádio e TV, relatório técnico, evento organizado, tradução. Uma aluna nossa traduziu uma escala para avaliação de grades no leito, por exemplo. Essa tradução era para avaliar o risco de queda, de uso da grade, ela trabalhava no núcleo de segurança do paciente. Então, é um produto também. Esses são os 16 produtos. Então, aqui é o gráfico de avaliação do nosso programa, para vocês verem como a gente está. Aqui é o primeiro, que é o que tem o doutorado de gestão. Esse é o da UFES, o da Unesp é o rosa. E esse lilás é o nosso. Então, aqui demonstrando aonde a gente precisa melhorar para atingir os 5, né? E que é realmente a produção em artigos A, né, que nós precisamos, e a questão do desenvolvimento do produto. Então, por isso que nós procuramos, para a gente atingir os 5, por isso nós procuramos pessoas que já incorporem esses quesitos desde o início, desde a sua entrada. Aqui, só falando do nosso curso, ó, como está o UF, o que precisa melhorar, artigos A4, artigos na per capita. São exatamente as duas coisas, né? E aqui, ó, foi um erro na própria Sucupira, mas nós temos. Então, nós somos... aqui avaliando os produtos. Nós somos o 3º mestrado, a UFES é o 4º. Aqui, novamente, mostrando... aqui, ó, a classificação... E aqui a questão de quantos produtos nós temos, a produção qualitativa, né? A produção relevante, profissional, aí outros programas, como inovação, Botucatu, que são saúde materna e infantil, conseguem produzir. Aí nós ficamos em 5º lugar.
porque aqui eles conseguiram demonstrar melhor aquele T1, T2 e T3. E isso nós temos trabalhado bastante, né, Silvia e Ana Paula, para conseguir atingir uma nota acima desse 5º lugar. Então, qual é o futuro? Mestrado profissional específico por área, para regulamentar a prática avançada. Ter o doutorado acadêmico direto de 4 a 5 anos para alunos recém-formados e o doutorado profissional específico por área, regulando a licença para gestão de unidades. Ele seria para complexidade de gestão. Um formando para a sociedade e outro para a academia. Então, essa é a ideia. Por quê? O conhecimento teórico, ele testa as ações, prevê fenômenos, estabelece causas e prevê condutas. Mas o cuidado na prática, ele precisa ter relações com o ser humano e ele não deve estar baseado, a prática não deve estar baseada apenas em evidência, mas também em teorias, uma vez que tanto a pesquisa confirma a teoria, como oferece as melhores alternativas para a PBE. Então, uma prática sem a teoria é uma prática sem sustentação. Essa é a ideia. As duas coisas precisam trabalhar juntas. Precisa ter formação avançada para uma prática de excelência. Essa é a ideia. Então, a palavra de ordem, né, expansão. Eu já vou para o meu último slide para a gente fazer um fechamento. Esse é o slide que eu gostaria que vocês guardassem quando falasse de prática avançada. Ele é de uma colega nossa, Aline Fortes, que está no editorial da UBJN. Vocês podem buscar. Toda a função do mestrado profissional é a translação do conhecimento. Ou seja, trazer um conhecimento teórico para a prática, para o avanço da profissão, para que essa enfermeira se sinta satisfeita com o seu trabalho, ganhe mais e que tenha reconhecimento. Para isso, ela precisa entender o processo de enfermagem com aprimoramento das suas taxonomias e a tomada de decisão através do raciocínio clínico. E para isso, ela precisa saber absorver os melhores resultados de pesquisa para tomar a decisão. Então, o mestrado profissional, ele atua entre o que é próprio da profissão, da disciplina, ele faz uma articulação com a ciência de translar esse conhecimento, ele não faz ciência pura e básica para aplicar a profissão. Isso tudo centralizado no cuidado de enfermagem. Então, né, abrindo essas discussões para as possibilidades, eu queria perguntar para vocês se ficou claro a diferença entre um programa acadêmico de um programa profissional. E agradecer a oportunidade para a Silvia e para a Paula. Graciane, que também ajudou muito na organização desse curso. Muito obrigada. O Paulo também, secretário, né, que respondeu os milhões de e-mails também. Muito obrigada, viu? Sem vocês, não tinha conseguido hoje a gente divulgar essa ideia. Ficou ótimo, muito claro, muito esclarecedor. Rose, muito obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedora a palestra. E eu acho que a gente podia abrir um pouco agora para as perguntas, né? Para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas. Estou à disposição para responder. Estou à disposição para a gente ir. Não sei, Rose, talvez um ponto importante que eu acho que você poderia abordar é falar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa, para eles saberem como também se aproximar dos orientadores, para eles buscarem informações no nosso site do MPEA, porque às vezes essas questões operacionais ficam meio perdidas. Então, acho que esse tipo de orientação também pode ser norteadora para eles. Uma coisa que as pessoas acham, né? Isso é uma pergunta que ninguém tem
Eu vou falar sobre as linhas, mas antes eu queria colocar uma coisa, né? Quem está se candidatando para o mestrado profissional, não pense que ele é mais fácil que o acadêmico, não. É mais difícil, tá? Eles têm uma coisa que... Rose, posso só, para a gente pensar em alguma dinâmica, porque tem algumas perguntas aqui chegando. E aí você fala e depois a gente vê as perguntas, como é que você prefere? Tá, então depois a gente vê aqui as perguntas, aí a gente responde, pessoal. Vai lá. Ela não é mais fácil, porque o mestrado profissional, ele vai exigir que você... Como que eu vou te... Vai ter dois problemas que eu vejo. Um é a crise existencial. Porque nós somos formados de uma forma que a gente termina a graduação, se eu não tiver uma boa base familiar, estrutural, educacional, eu nunca mais faço nenhum curso na minha vida e vou continuar trabalhando, né? Se você não tiver uma vontade, você não tem nenhuma motivação profissional para continuar estudando, você não vai ter um reconhecimento. Quem vai assumir o cargo de gestão é o QI do diretor ou da gestora. Não há uma política de formação de carreira. Então, por exemplo, o engenheiro, ele entra como júnior, ele pode ser filho, mas ele vai ser júnior, porque ele sabe que ele tem que trabalhar 2 anos para depois ser sênior. Vocês entendem a diferença? E que ele tem que ter uma comprovação para passar de júnior para sênior. A gente não tem isso. Lógico que sempre em todo lugar do mundo tem os cargos chavões, mas a gente tô falando para não para exceção, né? Então a gente precisa essa campanha Nursing Now, a campanha da prática avançada de enfermagem, é tudo para entender que se nós não lutarmos para lutar pelo avanço da profissão, ela tem que ser pautada não somente diminuir carga horária, mas tem que ser pautada no avanço da formação. Nós temos pessoas que se formaram na década de não sei quando e nunca mais voltaram a estudar e o mundo mudou. Então, é importante entender que a prática, que o mestrado profissional vai te sacudir, porque a gente vai falar, se você está mudando a sua prática, seu projeto de pesquisa está aplicado à sua prática, você está conseguindo mudar a sua prática? Aí ele responde assim, não, mas a minha chefe não me permitiu fazer minha pesquisa lá. Aí, não é um mestrado profissional. Então, olha os desafios, né? Porque nós não temos essa cultura. Então, eu preciso desenvolver uma mudança e um produto. Diferente do mestrado acadêmico, que ele tem um cunho muito assim, sem aplicação, né? É uma pesquisa clássica. Então, não pense que é mais fácil. Essa pergunta, se vai ter prova de inglês igual, ela remete justamente a isso, né? O cara que trabalha baseado na melhor evidência, se ele não lê inglês, ele não pode trabalhar com a melhor evidência hoje, porque a melhor evidência é publicada em inglês. Então, ele já vai ter um déficit aí enorme. Isso não quer dizer que é porque a gente está igual ao acadêmico. Não. Por exemplo, se você trabalha com prática avançada, existe prática avançada no Brasil? Não. Então, você precisa ler aonde? Prática avançada da Inglaterra, prática avançada dos Estados Unidos, prática avançada da Austrália. Então, é uma questão que a gente precisa saber ler e interpretar. Tem os eventos agora, por exemplo, da ANP, que se você não souber ouvir inglês, pelo menos falar, por exemplo, é uma coisa que eu tenho super dificuldade. Tem 20 anos que eu tento falar inglês. Mas eu consigo me comunicar, pelo menos, e ler. Porque senão eu não estou baseado na melhor evidência. Agora, a leitura em inglês para o acadêmico é o seguinte. Ele precisa fazer o intercâmbio fora. Então, pode ser que seja exigido um TOEFL, quem quer fazer. Mas não é o nosso caso. Nós temos um convênio com a Universidade da Flórida. Eles abriram a porta para que fiquemos 1 mês lá fazendo treinamento de prática avançado. A gente não conseguiu mandar um aluno, porque o serviço não libera, não tem a formação em inglês. Mas é lógico que isso traria um aumento para o mestrado profissional.
Mas só para vocês entenderem aonde se situa o mestrado profissional, né? Hoje, o mestrado profissional, ele é uma forma de pensar que eu estou me qualificando profissional para a prática, né? E não para o acadêmico. Então, a prova de línguas, quem perguntou, ela vai ficar como pontuação, provavelmente, dentro do currículo, tá? No edital. Porque hoje a gente não tem como, pode ser espanhol, pode ser. Não tem como, a gente hoje, então, isso é por, como é que eu posso falar? Excepcionalmente pela pandemia, entendeu? Mas não quer dizer que se você apresentar, você terá maior chance de pontuar no currículo. Não, mas não vai ser uma fase eliminatória, provavelmente. É o que eu posso falar hoje. Rose, a outra pergunta. Para dar aula, só o acadêmico, então? Rose, tá. Essa é uma pergunta tão difícil, porque assim, a Silvia, ela é formada no mestrado profissional, tem o doutorado acadêmico e ela é professora, né? A nossa profissão, ela é eminentemente prática, certo? Ainda não temos regulado no nosso país de que a pessoa que quer dar aula precisa ter um mestrado ou doutorado acadêmico. Ainda não, eu disse ainda não. Mas pode ser que daqui 10 anos, se as coisas avançarem, o doutorado acadêmico seja para quem vá seguir carreira acadêmica, sim, ser pesquisador e professor, docente. E o doutorado profissional seja uma exigência de ocupar altos cargos na gestão e na saúde, entende? Como se fosse uma licença para atuar naquilo. Esse é um caminho. E aí ele pode dar aula? Pode. Ele vai dar aula naquele quesito da gestão, dar aula nos doutorados profissionais, nos mestrados profissionais, mas ele não seria formado para dar aula de uma forma lato sensu dizendo. Não sei se respondi, mas hoje não. Hoje qualquer um pode fazer um concurso para dar aula. Qualquer mestrado ou doutorado serve. Ainda não é regulado. Por quê? Tudo que eu falei para vocês hoje ainda não está totalmente diferenciado nem na CAPES e nem no MEC. Ok? Na nossa área, principalmente. Outra pergunta, Rose. O protocolo assistencial em um ambulatório se encaixa no mestrado profissional? Quer responder? Não, responde você. É doutora nisso, mas a Ana Paula, não? Sim, esse é o que a gente busca. Protocolo assistencial, é uma forma, por exemplo, se você já tem o protocolo e vai testar, é uma pesquisa de implementação, é super interessante. Se já tem, por exemplo, agora sim, o que a gente gostaria de avançar é que muitas vezes a gente está desenvolvendo o protocolo assistencial no mestrado e não está testando. Então, assim, a gente precisa caminhar para já ter o protocolo, por exemplo, não tem o protocolo de parada cardíaca? Ele não é aplicado a todos os cenários, nem no cenário brasileiro, ou a todas as questões. Testar se ele tem alguma especificidade seria um bom estudo de mestrado profissional. Sim, e essa pergunta, eu diria que é o T1 dos produtos acadêmicos. Outra pergunta, Rose. Neste programa, os produtos apresentados são especificamente na assistência hospitalar?
Não. A linha de pesquisa, que foi uma coisa que a Ana Paula pediu para mim falar, são as linhas de grupos humanos, e aí não importa o local, e a linha de tecnologia, inovação e gestão em saúde. Então, tem pessoas que fazem na atenção primária, home care, ILPI, não necessariamente hospitalar. Existe um mestrado que é só tecnologia hospitalar, que é o da Unirio. Existe um mestrado na Paraíba que é só em gerontologia. Um que em Santa Maria, que é só a franciscana, que é só em saúde materna e infantil. Então, existem profissionais que já são especializados, entendem? Mas não é o nosso caso. O nosso caso, ele determina a prática avançada por área nas duas linhas. É como Rose, se fosse aquele clinical nurse specialist. Rose, tem um pedido aqui para falar sobre linhas de pesquisa, núcleos e como se direcionar aos orientadores. Um pouco daquilo que a Ana Paula tinha falado. Primeira coisa, siga nosso Instagram. Segunda coisa, siga nossa página no Facebook. Terceiro, não olhe o site como uma questão definitiva. Ele vai mudar e vai melhorar. Mas, entretanto, no site tem as informações necessárias. Existe um contato. Você pode ir lá em contato, mandar mensagem, e-mail, e tem a lista dos docentes está atualizada junto com o e-mail e o currículo Lattes. Então, eu sugiro que vocês entrem no nosso site e consulte. Foi uma das primeiras coisas que eu falei, né? Procure alguém que você consiga não mude muito a sua área. A gente vê muito a questão. Eu trabalho com nefro, mas eu vou fazer com a Ana Paula porque eu acho ela mais bonita. Então, isso é um pouco de falta de profissionalismo, entendeu? Porque você vai pôr no seu currículo algo e a gente precisa lidar bem com... Lógico que a afinidade é importante, mas é importante seguir a sua linha de especialidade para esse mestrado realmente fazer diferença na sua vida. Eu coloquei errado, né? Desculpa. MPEA UF. O Facebook é a mesma coisa, não é? Bom, as linhas, nós temos... Acho que eu não vou apresentar pelo site, não, mas lá no site tem o nome dos docentes e as linhas. São focados no processo de enfermagem linha A e linha B, gestão e enfermagem. Só que essa gestão ela pode ser em tecnologia, inovação e gestão em si. Tá? E aí vocês podem mandar contato, lá tem o e-mail do professor. Rose, temos uma pergunta aqui. Rose, quem trabalha com equipamentos hospitalares, desde o planejamento do termo de referência, como parecer, mestrado profissional, na sua opinião, seria importante pelas práticas avançadas? Essa é um trabalho que, por exemplo, é requerido mestrado profissional nos países onde já está regulado. Porque ele precisa, é autônomo, ele tem todas as características do enfermeiro de EPA, de prática avançada, sim. Eu vi uma pergunta aqui também se a língua pode ser italiano. Eu acho que é inglês e espanhol, eu acho. Não posso dar certeza. Uma outra questão, tem muita resistência da gestão na aplicação, tem muita da gestão para a aplicação da pesquisa. Tinha uma pergunta aqui, que era se é pontuável o mestrado em concurso, não é isso? Não tinha uma dessa? Tinha. Eu não fico com dúvida em relação... É pontuável em seleções públicas.
Pois é, claro que é. É uma formação de estricto senso. O que eu disse é assim, que eu não posso ser leviana com vocês. Hoje, o mestrado profissional tem o mesmo peso do mestrado acadêmico. O mesmo. Um doutorado profissional, o doutorado acadêmico também tem o mesmo peso. Em todos os concursos. A única questão é que se você quer fazer um concurso, a pergunta foi, para dar aula, o mestrado profissional serve? Serve, é o mesmo concurso. Mas, por exemplo, pode existir uns concursos para, por exemplo, centro cirúrgico, que o doutorado profissional tenha mais valor do que um doutorado acadêmico que ele não exija. Entendem? Mas pode ter um para fundamentos de enfermagem e que ele quer uma pessoa do doutorado acadêmico porque tem fundamentos, é teoria. Vocês entendem isso? Isso pode existir no futuro. Hoje não tem, ainda não tem nenhum doutorado profissional formado. Foi nesse sentido que eu falei, da diferença. Mas em todos os concursos são requeridos. Por exemplo, nos hospitais federais, alguns, quem tem mestrado profissional tem 25%. Né? Quem tem mestrado, doutorado, de aumento salarial. Então, precisa ver o mestrado profissional como útil para ascensão na carreira profissional. E que você teria, sim, licença para dar aulas para o avanço da profissão, ser preceptor, ser coordenador de residência, isso é importante. Rose, posso falar aqui? Porque essa coisa de fazer o mestrado profissional é sempre um receio de quem está ingressando. Eu e a Ana Paula, a gente fez o mestrado profissional, a gente terminou em 2012, lá se vão, sei lá, 8 anos, mais ou menos. E quando a gente começou, essa pergunta era algo muito recorrente. Será que o mestrado profissional vale menos que o mestrado acadêmico? Será que a gente deve mesmo fazer? Será que a gente não vai ser visto como inferior ao acadêmico, alguma coisa assim? Existe um certo estigma em torno do mestrado profissional. Mas eu quero dizer para vocês, e eu acho que a Ana concorda comigo e ela pode falar depois, que nós não tivemos absolutamente nenhum tipo de dificuldade ao longo da nossa carreira ou de demérito por termos feito o mestrado profissional. É bem verdade que tanto eu quanto ela fizemos depois o doutorado acadêmico, mas simplesmente porque não existe o doutorado profissional aqui ainda. Então, não é fácil fazer o doutorado profissional. Eu, particularmente, e aí eu vou falar uma coisa que é muito pessoal minha, não tem nada a ver com o que está posto. Eu não consigo imaginar... Eu sou muito apaixonada pelo doutorado e pelo mestrado profissional, o doutorado que ainda nem temos, mas que teremos. Porque é nele que a gente consegue visualizar as modificações efetivas da prática. Então, essa preocupação sobre se eu vou poder dar aula ou não, eu sempre fico pensando que eu gostaria muito mais de ter um professor que fosse capaz de me ensinar muito sobre a prática e sobre como transformar essa prática e que tivesse essa vivência e essa expertise para passar para mim. E isso eu olharia com muitos bons olhos. Então, eu acho que a gente não tem que ter muito essa preocupação de se a gente vai dar aula ou não vai dar aula. Vai ter espaço para todo mundo, porque se esses mestrados profissionais e os doutorados profissionais crescem, as pessoas mais qualificadas, na minha percepção, para dar aula nos mestrados profissionais e nos doutorados profissionais, são aquelas pessoas que tiveram essa experiência, que viveram isso, que sabem como é que faz isso. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa, se daqui a 10 anos não puder, aí a gente pensa, mas assim, hoje, eu e a Ana, a gente não teve nenhum tipo de problema para ascender na carreira por termos feito um mestrado profissional. Muito pelo contrário. E hoje, esse mestrado profissional, eu tenho certeza, e falo por mim e pela Ana, que esse mestrado profissional tem sido, inclusive, um diferencial na nossa vida. A gente, às vezes, é requisitada por ter feito o mestrado profissional e não ter feito o mestrado acadêmico. Eu sinto muito isso hoje, assim, que esse mestrado profissional hoje ele traz muito mais um diferencial positivo para mim do que negativo. Assim, se a Ana quiser falar e quiser colocar alguma coisa.
Pessoal, a Silvia já falou basicamente, a gente pensa muito parecido, eu e Silvia. Nós fomos da mesma turma do mestrado, a gente raciocina mais ou menos da mesma forma. E quem me conhece pessoalmente sabe bem o que eu penso. Eu sou uma pessoa prática, objetiva e acredito muito naquelas pesquisas que de fato vão contribuir para a ponta, para assistência, para trazer benefícios para a sociedade, que é justamente um dos pontos que a Rose colocou muito bem na apresentação. Então, não faz sentido eu ficar fosforilando em cima de alguma coisa que não vai trazer benefício nenhum para a minha prática. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, eu sou a maior defensora da pós-graduação profissional, né? E aí eu falo do mestrado e doutorado, que se Deus quiser a gente vai ter. Então, assim, é muito claro para mim a importância do mestrado profissional e como a Silvia já falou, não houve nenhum problema, muito pelo contrário, realmente, a gente é requisitado porque as discussões ficam muito mais ricas, a gente consegue trazer justamente as dificuldades da prática, porque o que a gente vê, na grande maioria, é um buraco negro, né, da academia para a prática. E a gente está tentando aproximar isso ao máximo e fazer com que isso repercuta positivamente na nossa prática de enfermeiro. Então, assim, depoimentos, a vida como ela é, né? Nós duas somos egressas, temos uma grande trajetória na nossa vida profissional, eu falo também pela Silvia, somos absolutamente bem resolvidas com aquilo que somos, com aquilo que fizemos e com aquilo que conquistamos. Então, assim, eu também não vejo isso como uma preocupação para ninguém. Eu acho que tenham só a certeza, façam um mestrado profissional pensando no que poderão aplicar à prática e trazer benefícios à prática de vocês e da enfermagem como um todo, e para o paciente. Então, eu acho que é isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês. E saber se é isso mesmo que vocês querem, né? Esse é um ponto importante. Assim, eu acho que a pessoa tem que refletir sobre o que vai encarar pela frente, né? É aquela coisa, algumas pessoas me procuraram e falaram assim, mas isso é muito difícil, isso é muito chato. É chato. É chato, vai ter cobrança pra caramba. Mas se fosse fácil, todo mundo tinha, não é verdade? Então, esse é um ponto importante. Reflitam bem se é isso mesmo que querem, que estão dispostos, o impacto que isso vai trazer, de que forma isso vai aproximar as evidências da prática de vocês. E bola para frente. Bola para frente. Ô, Ana, tem um gráfico na Associação Americana de Enfermagem que ele mostra como tinha doutorados profissionais, pessoas formando no acadêmico e como isso mudou na década de 90 para o profissional. Por que isso? Porque as pessoas do acadêmico, as pessoas faziam doutorado no acadêmico para levar para a prática e não conseguiam levar as suas questões da prática para discutir no acadêmico, porque tinha que fazer o projeto de pesquisa do acadêmico. Então, com o doutorado profissional, eles migraram para o doutorado profissional e aqui no acadêmico ficaram exatamente os que querem ser pesquisadores, não docentes, porque docente pode ter os dois, que nós somos eminentemente práticos. Então, é um boom, assim, porque quem mais precisa de formação? Quem vai ser pesquisador ou quem está na prática? Nós temos maior número de enfermeiros na prática ou na academia? Na prática. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa formar quem está na prática para uma prática de excelência, e não quem está na academia. Por isso que foi pensado nessa mudança. Rose, deixa eu fazer 2 perguntas que estão colocando aqui, por gentileza. A CME, quem trabalha em central de material de esterilização, também pode fazer o mestrado profissional? Eu vi essa pergunta. A ORNE, quem não conhece a ORNE?
A ORN é uma associação de enfermeiros de prática avançada. É que a gente não entende isso. Inclusive, tem 2 enfermeiros aqui da CME estão na sala. 2 enfermeiros da CME daqui do hospital. Outra coisa que perguntaram é de Rio Grande do Sul, que eu conheço, tem o UFSPA. Tem esse local e tem a UFM, tá? Eu queria... Outra pergunta rápida, mas acho que é importante responder. Precisa ter, no mínimo, 2 anos de experiência profissional? Sinal que a gente já viu, ele não vai trazer um problema da prática para ser resolvido e ele não vai ter vinculação com o local de trabalho para promover mudanças. Eu queria fazer uma pergunta, se vocês podem colocar no chat, assim, quem é do Acre, o local da onde é, só para a gente saber se é do Acre ou não. Vocês vão passar agora, né? Ah, pronto. Ok. Tá meio a meio, não? Muito gente do Rio. Acreoca. Terminamos? Por aí. Perguntando se o orientador pode ser acadêmico, Rose. Não, o orientador é somente aquele... O orientador é somente aquele que está vinculado ao programa, tá? Então, tem a lista de orientadores do programa do Acre. Silvia, Ana Paula não vai orientar no Acre. Silvia vai orientar no Acre, eu vou orientar no Acre. Thalita, que é centro cirúrgico. Silvia, nós vamos orientar na área de idoso, não é isso? Idoso com taxonomia, né? Com taxonomia. Graciane, idoso na emergência. A gente colocou os temas, entendeu? E Graciane com a Thalita teleconsulta em pré-operatório. É questão também de cirurgia. Aí tem 4. Paula com Crisângela feridas. Depois tem Fátima, práticas alternativas. Enéas, que é gestão. Bárbara, gestão. Érica é alguma coisa sobre opioides. Falta uma pessoa. Estão perguntando se tem alguém da nefrologia. Euzinha. Falta um. Me ajuda. Lidiane. Liliane. Lidiane e o Thiago. Liliane, exato. Liliane, pediatria. E Eni. São essas pessoas. Eni com a Crisângela. Uhum. Obrigada, Grace. Que é criança. Esses são os orientadores. Os 2, você não tem... Mariana, geralmente o projeto de pesquisa não dá tempo de fazer em 2 instituições, um ano em um, outro ano em outro, só se for 2 cenários com o mesmo objeto. Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu tenho que tentar colocar aqui a lista de presença e o Google Forms para as pessoas Serão responderem. 10 vagas para o Acre e 21 vagas para o Rio de Janeiro. E no ato da inscrição, além dos 2 anos, Mareilze, você precisa comprovar que você está trabalhando no momento atual, tá bom? Pessoal, esse é o link que eu vou pedir que vocês preencham, por gentileza, para assegurar a presença de vocês no dia de hoje, tá? Sim, vai ter um, Ágata. Se você for do Acre, a Paula mais a... Me ajuda, Grace.
Marisa. Vão trabalhar com feridas. E aqui no Rio é a Euseli com a professora Beatriz Guiton. As aulas presenciais, a gente não... É Euseli, Ágata. A residência conta como experiência, sim. Rose, fala dos professores daqui do Rio de Janeiro também, tá? Ah, sim. Porque tem um pessoal no Rio de Janeiro, nós são 21 vagas. O que é importante vocês... Todo mundo acompanhou como que chama o ex-ministro da Educação? Weintraub, algo assim. Weintraub. Antes dele sair, não sei se vocês acompanharam, que ele revogou uma portaria no dia de saída, que era a portaria das ações afirmativas. Então, assim, há um movimento na pós-graduação de que a gente precisa atender as ações afirmativas. Antes era opcional, agora estamos, assim, muito fortemente atendendo as ações afirmativas. Então, se você vai ter uma vaga para ação afirmativa de programa de qualificação profissional, programa de qualificação profissional é o seguinte: não adianta uma universidade oferecer vaga e não qualificar o seu próprio corpo docente, seu próprio corpo técnico, entende? Então, tem ação de... porque o PDI, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento Institucional da UF, ele prevê que em 4 anos eu remunere melhor o meu funcionário se ele fizer o programa de formação. Então, eu preciso dar oportunidade para ele se qualificar. Então, é uma vaga para enfermeiros do Hospital Universitário Antônio Pedro. Vai ter ação afirmativa para o enfermeiro do Antônio Pedro. Serão 2 vagas, eu acho. E 2 vagas para pardos negros e indígenas, no Rio. No Acre, uma vaga para ação afirmativa de funcionários da UFAC e uma vaga para população negra, indígena e... É isso. Negra, indígena e tem um outro. Bom, aí tem lá a declaração de autodeclaração também. Bom, aqui no Rio, terão essas vagas de ações afirmativas e terão vaga para centro cirúrgico, nefrologia aqui no Rio, que é com a Silvia. A Paula é gestão, a Ana Paula é gestão e qualidade, segurança do paciente e dor com a Érica. Tem a Beatriz Euseli, que é feridas. A Beatriz é muito desenvolvimento de produtos, a Euseli é mais o cuidado com a ferida. A Liliane é cuidados com crianças especiais de saúde, que é muito com... Ela tem trabalhado muito com crianças de oncologia. Eni trabalha muito com catéteres, terapia intravenosa e com neonatologia. Fátima trabalha muito com oncologia, doença crônica e práticas integrativas, ela adora. Thalita, centro cirúrgico. Paula, enfermagem perioperatória. Ou Ana Carla, insuficiência cardíaca e processo de enfermagem. Eu, gerontologia, né, idoso em geral e processo de enfermagem. Bárbara, gestão e atenção primária em saúde, também doença crônica, tuberculose, ela tem um projeto, e monitorização de instrumentos de qualidade. Professora Eliane Ramos, trabalha muito com espiritualidade, atendimento integral na doença oncológica, ela tem uma linha de pesquisa nesse sentido. Rose Rosa, trabalha muito com grupos tem um projeto que é Educando Comunidades na Saúde, então com projetos de intervenção na sociedade.
A Rose Rosa vai ter 2 vagas, a Eliane também uma vaga. Beatriz vai ter uma vaga, a Euseli vai ter 2, a Ana Paula vai ter 2, a Silvia vai ter uma, não é isso, Silvia? Isso. Eu terei 2, uma ação afirmativa e uma para a sede. O Flávio Seixas, ele vai trabalhar com um projeto de desenvolvimento tecnológico, provavelmente um aplicativo para a área da saúde ou de tomada de decisão. É também um candidato, um orientador que procura um candidato nessa área. Só pode se inscrever enfermeiros. Eu esqueci alguém? Não, né? Falei todo mundo. Que está oferecendo vaga nesse edital, sim. Centro cirúrgico é a Thalita. Thalita Gomes do Carmo. Estomoterapia, ou a professora Euseli, ou a professora de desenvolvimento, a professora Beatriz Guiton. Deixa eu mostrar aqui rápido. Um minutinho. Esse aqui é o nosso Instagram, ó. Aqui tem bancas e eventos. É muito importante assistir às bancas, você aprende muito como construir um projeto. Hoje a gente teve uma banca e é aberta, né? Aqui, ó, o site do MPEA. Vocês vão entrar aqui, vocês vão ver MPEA, o que é o programa, tá aqui, a quem se destina, visão, valores, objetivos, o perfil do egresso. Aqui tem a estrutura administrativa e corpo a corpo. Aqui que eu falei para vocês, ó. Docentes permanentes. A Ana Carla tem um e-mail e tem o Lattes, a Bárbara, a Beatriz, a Cristina. Não vai orientar agora, nesse edital não está com vaga. O Dalma, Eliane Ramos tem vaga. Enéas não vai ter agora vaga nesse edital. Euseli tem vaga. Eni, Fátima, Liliane. A Paula é perioperatório. Eu é idoso. A Selma não tem vaga nesse edital. E a Thalita, que é de centro cirúrgico. Rosimede tem 2 vagas, ela trabalha muito com a questão do desenvolvimento de produtos para a espiritualidade e ação oncológica. A Gleice não tem vaga nesse, a Ana Paula tem 2 e a Silvia tem 2. Esses são os docentes, é só você entrar em MPEA, corpo docente. Aqui tem a nossa proposta curricular, você pode baixar e ver as disciplinas. Geralmente a gente tem aula nas quintas-feiras de 8 a 18. Quinta-feira é aula, é o dia que tem que ter aula. Aqui tem um currículo MPEA 2020. No entanto, a gente tem atividade de grupo de pesquisa outro dia. Então, aqui tem a linha, ó. A área de concentração, a linha. Tem quais são as disciplinas, os créditos, as optativas e quanto tempo de dissertação, tá? Só vim aqui em currículo. Área de concentração em linha de pesquisa. Aqui já está dividida a área e o professor por linha, ó. Você vai saber se ele está na linha A ou na linha B. O Flávio tem uma vaga também. Grupos de pesquisa. Aqui vem falando o que é cada grupo. Tá bem divididinho. Bom, documentos. Lembra que eu falei para vocês podem... Aqui tem os formulários para preencher, mas aqui que é o principal, que eu apresentei hoje, aquela lei do que é um projeto, aquela lei do Diário Oficial, a portaria do que é o mestrado profissional e o que é as ações afirmativas da programa de pós-graduação da UF e o nosso regimento interno, está aqui também, tá? Bom, aqui tem alguns produtos sociais do programa, a vida acadêmica, aqui fala os eventos, e aqui, gente, tem uns links úteis. Como eu faço a plataforma Lattes, grupo de pesquisa, como que eu procuro um artigo, redes sociais de pesquisadores, como procurar o Google Scholar, Web of Science, Scopus, o Orchid, o ResearchD, os
Eu quero saber o quais das revistas, documentos de áreas de enfermagem, o CNPq, instrumento checklist de artigo, preenchimento de metadados, conferir se é plágio, contador de palavras repetidas, o site da nossa escola e o site da UF. Então, qualquer dúvida de como elaborar um projeto, aqui a gente já... Instruções para gravar um Google Meet, então a gente já tem aqui também. Tá bom? Tem um monte de pergunta aí, Silvia, você vai ler? Eu posso ler aqui, quais são as fases de seleção? Eu acho importante a gente responder uma coisa aqui. Tem alguém perguntando, vocês fornecerão material para montar o projeto? Ana, vamos falar rapidinho de qual é a programação aqui das oficinas? Vamos. Acho que é importante. Na próxima quinta-feira, a aula é sobre currículo Lattes. Então, a gente vai dar aula com uma professora convidada, a professora Priscila, que vai falar para vocês sobre como montar o currículo Lattes, sobre o que é o currículo Lattes, pensando especificamente no mestrado profissional. Então, o que são as produções técnicas, onde colocar as produções técnicas, o que é que conta como produção técnica. Por exemplo, se vocês desenvolveram um protocolo operacional padrão na unidade de vocês, se vocês desenvolveram uma cartilha na unidade de vocês e tem como comprovar isso, né? Tem uma declaração da instituição, produtos que vocês foram desenvolvendo ao longo da vida profissional de vocês. Vocês vão ver, aqueles que são profissionais, né, que estão na prática, que é o foco do nosso trabalho hoje, vocês vão ver que vocês têm um currículo mais rico do que o que vocês imaginam. O fato é que vocês não tinham noção de que aquilo porque às vezes a gente acha que o que conta é artigo publicado, trabalho em evento, isso conta também. Mas para o mestrado profissional é importantíssima a produção técnica. E vocês vão descobrir que vocês têm produção técnica mais do que o que vocês imaginam. Tá? E isso precisa ser colocado no currículo Lattes, isso pontua. Então, a próxima aula é uma aula para falarmos de currículo Lattes, com essa professora que vai trazer isso para vocês. E eu e a Ana também estaremos aqui para a gente ir tirando as dúvidas. E que será provavelmente um divisor de águas, né? O currículo Lattes no próximo edital. Provavelmente Sim. Isso vai fazer toda a diferença. Então, tem que estar muito atento o que colocar onde para pontuar. Isso. E o projeto também, né? Construir um projeto que tenha viabilidade e mudança na prática. Então, o projeto Aí o projeto características do mestrado profissional. Isso. Aí o projeto vem nas 2 aulas seguintes, nas outras 2 quintas-feiras. Não é isso, Ana? Me ajuda aí que eu tô... Sim. Na terceira aula, a gente vai falar um pouco sobre os requisitos que devem constar na construção da introdução do projeto. E na quarta aula, o método. A gente vai falar, assim, muito superficialmente, a gente não vai ter como se aprofundar, né? Eu acho que isso vocês vão ter que buscar mesmo os seus respectivos possíveis orientadores para poder dar pelo menos uma base para que vocês construam o projeto para concorrer ao edital. A gente vai dar assim, uma pincelada do que deve constar, mais ou menos o que é, enfim. E a última aula, que são 5 encontros, é articulação, para trabalhar a articulação do objeto com aspectos sociais, econômicos, políticos, de que forma eles podem enriquecer isso. Acho que é isso, não é? Assim, acho que é isso, sim. É o produto e o impacto dele, né? Isso. Exatamente. Então, a gente vai discutir na última aula alguns exemplos também de trabalhos que já foram desenvolvidos no mestrado profissional e que estão sendo implementados na prática e que estão... para que vocês tenham uma noção, consigam visualizar a pesquisa sendo efetivamente posta em prática. Eu acho que isso é o que consta na última aula.
Então, basicamente é isso, gente. Não temos mais... Tem mais umas perguntas ali, se já está aberta a esclarecer. inscrição. Não está aberta a inscrição. As fases de seleção... O edital deve sair em ainda não está agosto. publicado, não saiu? Não, a seleção será em agosto. O edital sai semana que vem, uma outra já. Então, daqui a pouco é Natal. De agosto já é inscrição. Né? É verdade. Muito bom nos lembrar disso, Rosiane Santana. Eu não sei se isso é bom ou ruim num ano como esse, mas daqui a pouco é Natal. Esse mestrado é exclusivo para a área de enfermagem? Sim, é exclusivo para enfermeiros. Link de presença novamente. Hoje todo mundo vai para casa assistir a série da Rose, que eu esqueci o nome já. Os funcionários da IBSER entram na cota dos funcionários do Antônio Pedro ou apenas os funcionários do Ministério? Entram. Todos aqueles que trabalham no Antônio Pedro entram na cota. Alguém me deu a cola do nome da série aqui, Virgin River, é isso. Então vamos assistir hoje lição de casa, gente. A prova de proficiência será em data próxima, Rose Santana. A UFAC até lançou uma nota, né? Nós não fazemos prova de proficiência, porque nós somos proficientes somente em enfermagem. Em línguas, ninguém. Então, a prova de proficiência tem que ser feita por empresa da área de línguas. Então, o que nós já utilizamos é o Tese Prime. Pode ser do Tese Prime, pode ser da Cultura, pode ser do CNA, pode ser de qualquer local. Nós vamos aceitar essa declaração de proficiência em interpretação e leitura de texto, tá? Não precisa falar, gente. Eu não falo até hoje. Então... Quem não tem a declaração da proficiência ainda e quiser, é pago, né? Esses exemplos que a Rose deu. A gente não vai ter tempo hábil para fazer. Acho que é importante procurarem. Isso, porque assim, quem já tem, beleza. Agora, quem não tem e puder pagar, já sai com diferencial. São 3 pontos a mais no currículo que quando apresentar a declaração, ganha 3 pontos já sai na frente com 3 pontos. Então, assim, é uma saída, né? Acadêmico bolsista da prefeitura conta como experiência profissional? Não, nem monitoria. É apenas aquilo que você tem de experiência como enfermeiro formado atuando na prática. O minicurso terá certificado ao final? Sim. O que mais? Acho que tem uma aluna aqui nossa, acho que a Dejane. A história da Dejane é a seguinte, né? A Dejane, ela era bióloga, formou enfermeira, né, Dejane? E trabalha no Hemocentro, mas eu não sei, aí ela quer saber se a experiência profissional conta, né? Ela tem um tempo grande que trabalhava no Hemocentro, mas ela se tornou enfermeira recentemente, né, na nossa universidade. Acho que está com 2 anos já, né, Dejane? Conta? Não conta, só conta em enfermagem. Em enfermagem. A validade da proficiência, Rose, estão perguntando. 2 anos. Professora, pode explicar de novo a questão da proficiência? Você falou que serviço pago é interpretação e leitura de texto. Exato. Porque existe vários tipos de proficiência em língua. Proficiência na fala, proficiência em todas as habilidades da língua inglesa, por exemplo, ou espanhola, e proficiência em leitura e interpretação. É essa que a gente procura. Porque hoje o que interessa é você ler e interpreta para o nível mestrado. E, gente, é importante. Ana Paula? Oi, eu. Eu acho que o MEC prorrogou o tempo da proficiência, porque não está tendo TOEFL nas escolas, nas universidades, ele prorrogou por mais um período. Não é TOEFL, não. TOEFL não, pelo amor de Deus.
Ok, Não obrigada. precisa ser TOEFL, não, gente. Quem tiver Não, o TOEFL eu já vai tenho ganhar passagem na Inglaterra. Mas, Rose, só um minutinho. Eu acho que a proficiência ainda não ficou claro para todo mundo, tá? Vamos lá. É obrigatório a língua inglesa ou espanhola, normalmente nos editais, tá? Por um motivo excepcional da pandemia, este edital não vai ser possível a gente fazer a prova de forma gratuita, vamos dizer assim. Só que existem órgãos, instituições que fazem essa prova de proficiência. Que prova de proficiência é essa? Que a gente precisa ter leitura e interpretação da língua. Para quê? Para quando você for lá fazer a leitura de um artigo em inglês, você compreenda o que aquele artigo está dizendo. Ok? E aí, qual foi a estratégia adotada para este edital que sairá agora em agosto? A estratégia é que quem já tem a declaração de proficiência válida dos últimos 2 anos, porque o período de validade são de 2 anos, poderá apresentar isso como um diferencial no currículo. Então, na hora que ele for no processo de seleção, ter o seu currículo avaliado, quem já apresentar a declaração de proficiência já sai com 3 pontos na frente. Então, se eu e Silvia estamos concorrendo a uma vaga de Rosemary e eu tenho 3 pontos na declaração e a Silvia não tem, na hora de avaliar, os 3 pontos vão na frente. Vai entrar na vaga da Rosemary quem tiver o melhor currículo, se os 2 projetos forem arguídos e as 2 tiverem passado nessa fase. Então, todo mundo entendeu? E existe a possibilidade, alguns órgãos particulares que dão a possibilidade de fazer isso. Então, o que a gente está falando? Quem tiver com grana, tiver afim de fazer nessas instituições particulares, pagar por essa prova, quanto é? Não tenho ideia, tá? Façam, se tiverem oportunidade, porque já sairão ganhando 3 pontos dos demais candidatos, entendeu? Ficou claro para todo mundo isso? Isso é importante, gente. E no caso tem que ser em inglês, professora? Ou pode ser espanhol? Não, inglês e espanhol. Ah, então tá certo. Tudo bem para todo mundo? Tá claro para todo mundo? Pronto, foi. O que mais? Rose, quer acrescentar alguma coisa nisso tudo que eu falei? Ou... Não, eu acho que você foi bem clara, né? O que mais? Então é isso. Rose, você Sim. tem o link do Tese Prime, não é? Tem. Põe aqui, por favor, se você puder. Esse Tese Prime é um curso que oferece a certificação para a língua. Então, vocês podem entrar em contato com eles para entender como que é o processo. Aqui, gente, já tenho. Vou botar aqui. Show. Mas pode ser de qualquer curso de inglês que vocês estiverem fazendo, tá? Sim, isso daí é só uma das possibilidades. Isso aí. Uma outra coisa que é importante que estão perguntando, só vale experiência profissional em enfermeiro. É um mestrado profissional em enfermeiro. Não vale em técnico, não vale em cuidador, não vale em outra área. Porque a cada 6 meses de comprovação que você mandar, isso é importante, muitas pessoas perdem ponto nisso, vai ter na aula da semana que vem. Quando fala comprovação currículo, você precisa mandar declaração, tá? De que você trabalhou, pedir para a chefia, precisa pedir, ou escanear a carteira de trabalho, escanear contra-cheque, que conte quanto tempo você tem.
a cada 6 meses comprovado de trabalho como enfermeiro, pontua não sei quantos pontos lá, entendeu? Isso tudo vai estar no edital, como um anexo. Então, vocês vão ter acesso ao checklist, por exemplo. O que pontua, quanto pontua, qual é a pontuação máxima, por exemplo. Fez curso voltado para a área. Você pode ter feito 10, mas se só pontuarem 3, você só vai botar os 3. Não vai precisar botar os 10, porque não vai pontuar os outros 7. Entendeu? E tem essas orientações todas no edital. A pergunta aqui, quem tem 2 vínculos soma a experiência dos 2? Não, a experiência é por tempo. O que conta é o tempo. Quem não conseguir realizar a prova de proficiência não entra nesta seleção ou só não terá os 3 pontos? Só não terá os 3 pontos, mas há a possibilidade de participar do edital, de concorrer à vaga. De caráter excepcional pela pandemia. De caráter excepcional, porque esse era um critério eliminatório. Esse edital tem algumas diferenciações. Esse edital não vai ter a prova de conteúdo, né, Rosa? Que era também um divisor de águas. No ano passado, no último edital, a gente teve uma experiência que muitas pessoas ficaram reprovadas na prova de conteúdo. Então, esse ano não terá. Então, é também mais um caminho aí. Ótimo. E entrevista, vai ter entrevista também, análise de currículo, projeto, o currículo é classificatório. Então, quem tem maior ponto no currículo, isso está no nosso regimento, lá onde eu mostrei no MPEA. O projeto e a entrevista é o que elimina. Se o cara não tem um perfil de mestrado profissional, não entra. Agora, alguém falou aqui, vou tentar mesmo sem experiência, é um critério para inscrição. Se você não comprova 2 anos de experiência, você é eliminado na homologação, que é a primeira fase, tá? Você não consegue nem se inscrever. Passar da fase de homologação. Ele pode se inscrever, mas não passa a homologação. Bom, vai dar um pouco mais de trabalho para a comissão, né? Mas tudo bem. Residência vale sim como experiência. Os 2 anos da residência contam como experiência profissional. Mais dúvidas ou podemos encerrar? Eu acho que podemos. Não desistam, hein? Esse é só o primeiro encontro, por favor. Pessoal, já sabem o valor da inscrição? O último edital foi 300. Isso. No último. Provavelmente vai. E assim, a gente tem que entender que é uma preparação. Né? Provavelmente. Que é geralmente as taxas da própria UF, né? Agora, uma questão que a gente tem que entender é que também a gente precisa preparar, cada um tem seu momento, tem que analisar isso. Vocês estão fazendo o curso hoje, pode ser que não seja hoje, mas você já conheceu a Ana Paula, eu sou da área de gestão. Ana Paula, olha, eu não quero, não consigo fazer agora, estou cheia de questões da Covid, família doente, quero me preparar para o ano que vem ter maior condições competitivas. Então, você já se vincula ao grupo de pesquisa da Ana Paula e vocês podem mandar e-mail para os professores que estão listados que te interessar, participem do grupo de pesquisa, construam um vínculo, né? Então, assim, acho que é muito importante, vocês já deram o primeiro passo de estar aqui hoje. No ar... Silêncio na sala. Silêncio na sala. Então eu vou falar. Acho que é isso, eu vou falar, Ana Paula. Eu tive a oportunidade de participar do outro curso preparatório para ingresso no mestrado, né? Foi ótimo. Eu tinha muitas dúvidas, continuo com muito mais dúvidas, mas foi assim, esse já está me enriquecendo muito mais. Então, quem não conseguir agora,
vamos caminhando, né? Nem eu sei se eu vou conseguir ainda, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhosa a aquisição aqui do conhecimento. Então, esse é o segundo, né, Ana Paula? Ou é o terceiro, Silvia? É o segundo. É o segundo. Eu participei do outro, foi ótimo. Que bom que ela voltou, né, gente? Surgiram muito mais dúvidas. Olha só, tem alguém... Assim, eu acho que é importante a gente insistir que se não tiver os 2 anos de experiência, não conta, porque tem alguém perguntando, dizendo que é residente e está na metade da residência. 2 anos concluídos. Termina a residência, minha filha, acalma seu coração, porque fazer 60 horas de carga horária de residência e mais um mestrado profissional não é viável, emocionalmente falando. Então, acaba a sua residência, acalma o seu coração, ano que vem você volta. O acadêmico pode. Eu responderia sim. Não, porque eu quero no profissional. É porque as pessoas ficam muito ansiosas, né, quando estão na residência, que eu vou fazer depois. E se ela continua, se ela não vincula profissionalmente e entra no mestrado profissional, ela, depois que entrou no mestrado profissional, vai entrar no emprego novo. É um problemaço. Olha a pergunta, mas ano que vem vai ter no Acre de novo? Então, no Acre, somente depois que a gente terminar a primeira turma. Ou se eles conseguiram outro tipo de financiamento. Sara Jane, você está compartilhando a sua tela. Se puder retirar. Outra coisa, tempo de duração do curso de mestrado, 2 anos. Notástico. Senão, Rosemary Santana pega no nosso pescoço também, não só dos alunos, dos professores. Sim. Também. Portanto, onde será o curso? Esse é o maior estresse. Onde será o curso? No Rio, na UF, naquela belíssima cidade de Niterói, com a vista mais linda. Isso aí. Por enquanto é online, da sua casa. Sim, podemos manter contato com os orientadores? Sim, pode. Devem. Acho que é isso, gente. Já são 7h05 e até às 7 a nossa live. Nós nos encontramos de novo na próxima quinta-feira.